Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do Delta. Todos subscreve ao canal dele, lembrando que o link do canal dele, pessoal, está aqui na descrição e no comentário fixado. Você aí que apoia o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. Importante também que você deixe aí um comentário, deixe aí um bom dia, boa tarde, um oi, que vai ajudar demais os vídeos engajarem e chegarem para mais pessoas. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. O carnaval de Lula tá em risco e Lula pode ficar até inelegível. Lula e Janja ficaram achando que eles iam sambar na nossa cara aí impunemente, mas agora o carnaval deles virou um pesadelo jurídico real. Isso porque o Partido Novo entrou no TSE acusando Lula de propaganda eleitoral antecipada. O relator desse caso, gente, é ninguém mais, ninguém menos do que o terror dos petistas, o ministro André Mendonça. Não porque ele seja contra o PT, contra uma ideologia X, Y, mas porque ele é justo, correto e vai aplicar a lei. Então seja muito bem-vindo ao nosso encontro Um Novo Brasil. Esse aqui é um espaço para quem ama o país e acredita na transformação. E a base da transformação é informação, é indignação, é ação informada. Aqui nós mostramos as notícias que impactam o futuro do Brasil e as batalhas do Partido Novo contra os absurdos e os desmandos do governo Lula e do STF. E nesse nosso encontro aqui, eu vou mostrar para você por que esse caso do carnaval ele pode tornar Lula inelegível, qual é o precedente explosivo que está sendo usado contra o Lula e por que o Planalto está com muito medo. Vamos então agora direto ao que o Partido Novo levou ao TSE. Essa representação do Novo, ela acusa Lula, o PT e acadêmicos de Niterói, a escola de samba, de propaganda eleitoral antecipada. Os argumentos são devastadores. O enredo usa o jingle olê, 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 olá, lulá, lulá, que é o mesmo jingle eleitoral que Lula usa desde 1989. Menciona ainda a polarização das eleições de 2022, que é a mesma atual, faz referência ao número de urna do PT e o presidente de honra da escola, presta atenção, Anderson Pipico, é vereador do PT em Niterói, o que, segundo o Novo, afasta aí qualquer alegação de neutralidade artística. O líder do Novo na Câmara, o Marcel Van Hatten, ele resumiu perfeitamente dizendo que o que Lula faz é sequestrar o Estado para seus próprios fins. E olha, gente, o tamanho da punição que o Novo está pedindo. Não é aquela multa padrão de R$25 mil para propaganda antecipada, não. O Novo pediu uma multa de 9,65 milhões de reais, equivalente ao custo total do desfile, argumentando que uma multa menor seria, como é, irrisória diante do impacto de um desfile transmitido em rede nacional por concessionária pública de TV para 81 milhões de telespectadores. Mas mais grave ainda, especialistas eleitorais ouvidos pelo antagonista alertam que esse caso pode abrir margem para a inelegibilidade de Lula. Olha aí, ó. E sabe por quê? Por causa do precedente justamente do caso Bolsonaro. Olha aí. Caso Bolsonaro abre margem para a inelegibilidade de Lula por desfile. Bora relembrar aqui o que foi que aconteceu. Em outubro de 2023, o TSE declarou Bolsonaro inelegível por 8 anos. Qual o crime, hein? O TSE considerou que os discursos do Bolsonaro do feriado de 7 de setembro de 22 teriam sido uma campanha eleitoral antecipada. O TSE entendeu que o Bolsonaro ele misturou deliberadamente o evento oficial, as comemorações do bicentenário, com um ato de campanha eleitoral. E aí teria transmitido isso, inclusive, pelas TVs oficiais do governo, os TVs oficiais do Estado brasileiro. 5 dos 7 ministros votaram pela condenação. Mas agora veja o paralelo. Lula está usando dinheiro público, pelo menos 9,65 milhões de reais de prefeituras, do governo do Estado, do governo federal, para financiar um desfile que usa o seu jingle de campanha, exalta sua trajetória política e transmite isso via concessionária pública de TV para 81 milhões de pessoas. Isso 8 meses antes das eleições. Se o 7 de setembro foi um ilícito eleitoral que gera inelegibilidade, se foi, então o carnaval de Lula é um ilícito eleitoral pior ainda, com muito mais razão deve gerar a inelegibilidade de Lula. E agora vamos para um detalhe aqui que está deixando o Planalto, o Palácio Planalto aí, com frio na barriga. O relator do caso no TSE é o ministro André Mendonça.
Gente, eu não consigo imaginar ninguém pior para Lula e melhor para a legalidade do que Mendonça como relator desse caso no TSE. Mendonça é alguém que não vai se dobrar pressões, a favores, a um toma lá da cá, não. O ministro André Mendonça ele vai ser, aliás, vice-presidente do TSE nas eleições de 2026. E agora, o ministro Mendonça ele tem nas mãos o processo que pode tornar Lula inelegível. O mesmo governo que usou o TSE para tornar o Bolsonaro inelegível, agora vai ter que se explicar para um relator indicado por Bolsonaro. Que ironia, hein? O próprio governo ele sabe que ele está errado. Prova disso? A AGU orientou ministros a não desfilarem. O jurídico do Planalto ele teria inicialmente barrado a Janja de subir no carro alegórico. O Planalto ele tem medo, ele teme aí um desgaste político e confessou justamente o medo de Lula ficar inelegível com base no caso Bolsonaro, como noticiou aí André Sadi no G1. Quando o próprio governo, gente, age assim, ele está confessando implicitamente que existe uma irregularidade. O mesmo TSE que condenou Bolsonaro por usar dinheiro público para fazer campanha disfarçada de evento oficial, agora ele vai ter que decidir se ele aplica o mesmo critério para Lula. Se não aplicar, vai ficar provado de vez que há 2 pesos e 2 medidas na Justiça Eleitoral brasileira. E se aplicar o mesmo critério que ele usou para o Bolsonaro, hein? Nesse caso, Lula vai ficar inelegível para as eleições de 2026. E eu mesmo também representei, gente, contra o repasse de dinheiro público para a escola de samba que vai homenagear o Lula, e eu representei perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Gente, se depender de nós, olha, do Partido Novo, esses absurdos aí do governo Lula não passarão. E se você se sentiu aí representado, tão representado quanto eu, por essa ação do Novo contra o Lula, venha você também lutar junto conosco, venha fazer parte desse grande time de guerreiros que é o Partido Novo. Marcel Van Hatten, Eduardo Girão, eu, várias outras pessoas que se unem para lutar contra as injustiças do STF e desse desgoverno. Então, se ferir agora, é só você clicar no link que eu vou deixar para você aqui na descrição, também nos comentários, ou mirar com o seu celular aqui nesse QR Code, gente. Olha, e lembre do seguinte, você pode fazer muito sozinho, mas um soldado ele não conquista uma cidade sozinho. Nós precisamos conquistar um país e para isso é preciso nós nos organizarmos em um grande time. É só então você clicar na descrição nos comentários ou ainda mirar aqui com o seu celular no QR Code. Eu deixo um grande abraço, até o próximo vídeo e nós nos vemos lá na censura. Isso passou batido por muita gente, mas a gente precisa comemorar isso aqui. Nós precisamos celebrar as nossas vitórias. Presta atenção aqui, ó. Ontem o governo Lula ele tentou votar a urgência do PL 4675 de 2025. É um novo PL da mordaça, é um novo projeto da censura. Ele iria regulamentar as Big Techs e dar para o PT o poder de mandar nas redes sociais. Isso por meio da criação de um novo órgão supervisor que teria seu chefe, seu líder, indicado pelo próprio Lula. Esse PL, esse projeto, é da autoria do próprio governo Lula, gente. Assinado pelo Haddad, pelo Lewandowski, pelo Messias. Então você já sabe qual que é o DNA dele, né? E o relator do projeto lá na Câmara dos Deputados é o deputado federal Aliel Machado, do PV do Paraná, que já estava pronto para aprovar o regime da urgência desse projeto. Só que o projeto sequer tinha relatório pronto. Ou se tinha, ninguém viu e ninguém leu, porque o relator simplesmente não divulgou. Aí dá uma olhadinha aqui comigo no que foi que o Aliel publicou nas redes sociais dele. Acompanhe aqui, presta bem atenção no vídeo. Não, eu sou relator da regulamentação das BIG, da regulamentação econômica das Big Techs. Mas se é pepina comigo, se me derem essas grandonas aí, eu aceito também. Você não vota desse projeto por quanto tempo? Não, eu preciso aprovar a urgência para conversar com os líderes, com o governo, com o CAD. Ainda assumi o compromisso hoje no Colégio de Líderes que nada apressado. Opa, olha só. O rapaz começou perguntando ali para ele se ele vai relatar a tal da PEC da escala 6:1, e aí ele diz todo orgulhoso, não, eu sou o relator das Bigs. Aí a moça vem e pergunta sobre a tramitação e ele diz, preciso aprovar a urgência para conversar com os líderes, com o governo, com o CAD, e eu assumi o compromisso no Colégio de Líderes que nada apressado. Gente, sou só eu ou você também ficou confuso com o deputado?
Como assim vai aprovar a urgência, mas assumir o compromisso de nada apressado, hein? Como assim? Segue aqui comigo que fica pior. É um tema bem importante, Delicado. mas a gente não pode confundir urgência com pressa. Se fizer Como é que é? apressado, pode fazer mal feito. Sim. Como é que é? Aí a gente fica pior ainda. Ele diz que não pode confundir urgência com pressa. Oi? Deputado, o senhor tá bem? Qual que é a diferença então, deputado, entre urgência e pressa, hein? E se não tem pressa, por que pautar a urgência, deputado, mesmo sem ter um relatório final, sem discussão, sem transparência, sem saber o que vai ser votado, ter urgência em quê? Gente, não faz sentido. E sabe quem que percebeu isso? Quem percebeu isso foram os eleitores. Ontem, depois que nós, a direita, começamos a mobilizar contra a urgência desse projeto, eu, outros influenciadores, vocês, todos nós juntos, milhares de pessoas foram lá e invadiram os comentários do Instagram do deputado, daquele post em que ele tinha falado que ele tem urgência, mas não pressa, né? Olha aqui o tanto de comentários, gente, foram mais de 1.300 comentários só nessa postagem aqui, em que o relator disse que tem urgência, mas não tem pressa. Dá uma olhadinha aqui comigo em alguns dos comentários, ó. Aliel, cadê o relatório final? Antes de votar a urgência, o povo tem o direito de saber o que está sendo aprovado. Certíssimo, né? Legítimo. Sensacional. Aliel, cadê o relatório final? E vem a mesma pergunta. Aliel, cadê o relatório final? Tem caroço nesse angu. Ele... Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Política, julgamento de extradição de Carla Zambelli é suspenso e deve ser retomado nesta quinta-feira. A Corte de Apelação de Roma interrompeu o julgamento do processo de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli, que foi solicitada pelo ministro Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. A sessão reabiliza a quarta-feira, dia 11, durou 5 de 11 horas, será retomado nesta quinta-feira, dia 12. A defesa afirmou que algumas questões relevantes ainda não foram discutidas em relação ao caso. O julgamento está programado para o dia 20 de janeiro, mas foi suspenso após Zambelli solicitar a mudança dos juízes alegando parcialidade. O pedido foi negado na terça-feira, mas a defesa planeja recorrer ao Tribunal de Cassação, processo e contexto. A defesa informou que a lentidão é comum em processo desse tipo, pois é essencial que todas as partes sejam ouvidas, todos os argumentos examinados. Além disso, a barreira linguística em fato importante. A ex-deputada conta que o suporte tradutor brasileiro vive na Itália há cerca de 30 anos. No Brasil, Zambelli foi condenado a 10 anos de prisão por supostamente contratar hacker Warren Deck, neto, para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, em ocasião em que foi emitido um mandato de prisão falso contra Moraes. Após a condenação, o ex-deputado se mudou para a Itália, onde possui cidadania. Ao ser incluída na lista da Interpol, foi localizada pelas autoridades italianas a pressas. A justiça agora avalia se o Brasil reúne as condições necessárias para manter Zambelli detida enquanto respeite seus direitos fundamentais. Caso de extradição seja efetiva, ela deverá ficar detida na penitenciária feminina do Distrito Federal, conhecida como EIA. Esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos que estão assistindo até aqui. Não se esqueçam de sair do vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e até o próximo.